Continuando nossa aula aqui, nós vamos ver aqui como ainda funciona os métodos para manipulação de deadlocks, para tratar o que acontece quando ocorrem os deadlocks nos sistemas operacionais. Então, o que é preciso o sistema ter, né? O sistema nunca se entrará em estado de deadlock, é preciso garantir que isso nunca aconteça, um estado em que um recurso fica esperando por outro recurso e um processo fica soltando o recurso que está alocado a outro processo. Então, permitir que o sistema entre em deadlock e recuperar o sistema seria outra permissão, além de evitar que ele nunca entre, permitir que ele entre, mas o sistema volte a um estado consistente. Ou apenas ignorar o problema e fingir que deadlocks nunca ocorrem. Pode ser uma forma de se resolver esses problemas de deadlock. Então, essas são as três formas. Garantir que nunca ocorra, permitir que haja o problema e recuperá-lo, ou fingir que o problema não existe. Então, prevenir o deadlock, como é que faz? Para prevenir um deadlock, né, cada uma das 4 condições necessárias deve estar presente. Aquelas condições de exclusão mútua, que nós vamos ver aqui ao longo da aula. Ao assegurar que pelo menos uma dessas condições não possa acontecer, podemos nos prevenir contra a ocorrência de um deadlock. Então, daquelas 4 condições, nós podemos prevenir a partir disso. Se a gente garantir que uma delas pelo menos não ocorra, a gente pode tratar de diminuir ou inexistir deadlocks dentro de sistemas operacionais. Então, as 4 condições eram quais? A exclusão mútua, né? Não é necessário para recursos compartilháveis, né? Então, recursos que não disputam o acesso entre si, então não é necessário a implementação de exclusão mútua. Então, ele precisa valer para recursos que não são compartilháveis, ou seja, que um processo toma aquele recurso e ele só vai ser liberado quando for terminado, quando ele terminar de executar. Exemplos de um recurso que é compartilhável, né, dividido entre os processos. Um arquivo de leitura. Por exemplo, neste exato momento, quando eu postar este slide para vocês, milhares de vocês vão estar acessando o mesmo arquivo e vão estar lendo ele. Nem onde vocês vão estar fazendo modificação, nem onde vocês vão estar fazendo qualquer outra modificação neste arquivo que vai prejudicar a leitura, porque a leitura ela é compartilhável. Então, milhares de pessoas podem ler o mesmo site sem que a informação que está lá, aquela informação estática, seja alterável. Então, aqui seria uma situação que não é necessária para recursos de deadlock, né, para implementar a exclusão mútua em recursos que são compartilháveis, leituras. A impressora já é um recurso não compartilhável. Por quê? Só posso imprimir, entrar em uma fila de impressão, um arquivo por vez. Então, não dá para mim intercalar impressões subdivididas entre si, porque eu vou acabar imprimindo o arquivo errado ou, de alguma forma, vai sair o que eu não queria. Então, a impressora seria um exemplo de arquivo que eu não posso compartilhar. Então, entrou na fila de impressão aquele arquivo, vai ter que imprimir ele inteiro até que entre o outro na fila e seja impresso o arquivo. Eliminando a posse e espera, também eu posso ocorrer a prevenção de deadlock, que é o quê? Eu preciso garantir que sempre um processo requisite novos recursos e não esteja em posse de nenhum outro recurso. Então, eu só vou dar acesso a um recurso para um processo quando aquele processo tiver liberado o recurso que eu estiver utilizando anteriormente. Vamos já ver isso. Então, exigir que um processo requisite receba todos os recursos antes de iniciar a sua execução, ou permitir que um processo só requisite recursos quando não tiver nenhum recurso. Então, eu só vou poder liberar recursos para um processo que está solicitando recurso se ele estiver livre. Então, se só tiver ele pedindo aquele recurso naquele momento. Se isso ocorrer, beleza, eu posso eliminar a questão de posse e espera. A não preempção, né? Quando eu não vou, um recurso ele vai tomar todo aquele espaço, aquela execução, e só vai terminar quando tiver executado do começo ao fim de forma completa. Se um processo que está de posse de um recurso solicita outro recurso que não pode ser alocado imediatamente para ele, todos os recursos em seu poder são imediatamente liberados. Então, vai ocorrer a liberação deste recurso. Os recursos liberados são adicionados à lista de recursos necessários para a execução de processo. Então, eu tenho um recurso que é não preemptivo, ou seja, ele começou a executar e ele não pode ser interrompido, né? A preempção é a interrupção.
Quando eu executo dessa forma, eu vou garantir que quando o processo terminar de executar, ele vai liberar, e aquele recurso que foi liberado, qual recurso? Memória, CPU, isso for liberado, vai para um local onde vai garantir, esses recursos agora estão livres e pode ser usado por outro processo. O processo será reiniciado quando puder obter novamente todos os recursos que já tinha e também os novos recursos que necessitava. A espera circular, o que ocorre na espera circular? Impor uma ordenação total nos tipos de recursos e exigir que todos os processos requisitem os recursos em ordem crescente de numeração. Aqui eu vou elaborar de alguma forma que a quantidade de recursos que tiver maior número de solicitação seja organizada dessa forma para obter o melhor resultado possível, evitando a espera aí, sempre a espera circular de processos por recursos e recursos por precisando ser liberados para outros processos. E para impedir, aqui nós vimos as questões de prevenção do deadlock. Para impedir que o deadlock ocorra, o que pode ser feito? A forma mais simples e útil requer que cada processo declare a quantidade máxima de cada recurso disponível que ele pode precisar. Então, o que acontece? Aqui eu vou dizer, eu só posso utilizar esse processo 1 MB de memória RAM com seus endereços de alocamento. Eu só posso utilizar X quantidade de registradores de um processador de 4 núcleos. Eu posso utilizar um núcleo, 2 núcleos, 5 núcleos, 4 núcleos, aliás. Eu posso utilizar esses recursos. Então, eu vou dizer o que é que ele tem e o que é que ele pode utilizar, que ele pode utilizar o que ele tem lá disponível para ele. O algoritmo de impedimento de deadlocks vai fazer o quê? Examina dinamicamente o estado de alocação dos recursos, quem está usando o quê, para garantir que jamais ocorra a condição de espera circular. Os recursos fiquem esperando por processos e processos solicitando recursos que não estão liberados. O estado da alocação de recursos é definido pela quantidade de recursos disponíveis e alocados. O que é que eu tenho para utilizar e o que é que está sendo utilizado por um processo. E pelas demandas máximas. Quem tem lá, eu vou utilizar 20 registradores e eu tenho uma demanda máxima de 30. Então, eu vou ter 10 registradores disponíveis que podem ser alocados para outro processo ou outro recurso lá para ser adicionado a outra fila de recursos. E ainda entre as situações de impedimento de deadlock, nós temos o que a gente chama de estado de segurança, aliás. Um estado é seguro quando o sistema pode alocar recursos, qualquer recurso que o sistema possua, a cada processo em alguma ordem e continuar evitando um deadlock. Então, eu vou poder ter recursos que estão sendo disponibilizados para processos e mesmo assim eu vou continuar trabalhando para evitar que ocorram os deadlocks. Então, o sistema está em estado seguro se não existe uma sequência, se existe, aliás, uma sequência de processos. Nós temos aqui o processo P1, P2 e até o processo Pn. Vamos lá. Com todos os processos do sistema no qual cada processo, processo PI, os recursos que PI, qualquer processo dessa lista, ainda pode precisar, podem ser alocados com os recursos disponíveis no momento, mais os recursos impostos dos processos PJ. Ou seja, eu vou poder solicitar recursos que estão sendo liberados dessa lista. Por exemplo, vamos supor que o P2 solicite um recurso que o P1 está utilizando e o P1 acabou de utilizar e liberou ele. Aí sim eu vou poder utilizar os recursos dele sem manter aí um deadlock de processo pedindo recursos que não estão liberados. Então, com o J, que vai ser aqui menor do que I. Então, vai ser sempre uma requisição de um processo lá na frente que tenha sido liberado anteriormente. Esse J vai ter que ser menor do que o I aqui em relação à quantidade de processos utilizados e recursos disponíveis. Ou seja, vamos lá. Se os recursos que o processo I precisa não puderem ser fornecidos imediatamente, ou seja, o processo solicitou, mas ainda vai ter que esperar algum tempo, então o processo PI pode esperar até que todos os processos PJ terminem. Você lembra que aqui é J menor do que I, então J está requisitando e I está requisitando e J está ainda utilizando. Então, vou ter que diminuir, vou ter que liberar o J para poder utilizar o meu próximo recurso que está solicitando, meu próximo processo que está solicitando recursos. Então, quando o PJ terminar,
PI pode obter os recursos. Então, o PI vai obter o recurso que ele estava solicitando que PJ estava utilizando. Executar e liberar os recursos e terminar. Vai seguir esse ciclo. PI só vai poder utilizar os recursos que PJ utilizar e assim eu evito que um fique esperando por processos e recursos de uma fila de processos. Quando o processo terminar, então o próximo processo da fila, né, que é PI mais um, pode obter os recursos que necessita e assim por diante. Então essa fila aqui vai sempre andar. O processo I terminou e o PI vai executar novamente, vai poder solicitar aquele recurso. Se tal situação não for possível, o estado do sistema é inseguro. É a que a gente chama de estado de segurança. Se eu não puder liberar um recurso e utilizá-lo de uma forma segura, garantindo que essa segurança, que aquele recurso não está sendo utilizado por outro processo. Isso é o que a gente chama de estado de sistema inseguro. Então, continuando, se o sistema está em um estado seguro, não há deadlock. Então, se o sistema está em estado seguro, né, eu vou garantir que um recurso só possa ser utilizado por um processo que liberou um recurso anterior. E se o sistema está em estado inseguro, há a possibilidade de deadlock. Ou seja, nem sempre que estiver em estado inseguro vai haver deadlock. Mas se está em estado seguro, não há deadlock. Beleza? Então, não quer dizer que está em estado seguro que sempre vai haver deadlock. Não necessariamente, mas há grandes chances de ter, sim, deadlock em estados inseguros. E o impedimento? O que é que acontece? Garantir que o sistema jamais entre em um estado inseguro. Esse é o principal questão, né, que os programadores têm que resolver. Garantir que jamais entre naquele estado de insegurança do sistema, onde um processo vai soltar um recurso, está sendo utilizado por outro, e ficar naquele ciclo eterno de espera, que é o nosso deadlock. Tá? Então vamos ver aqui essa figura. Essa figura ilustra muito bem. Nós temos o estado seguro, safe. Então tudo que tiver aqui dentro não vai haver deadlock. Não vai haver deadlock aqui de forma alguma. Agora, se eu for para o estado inseguro, unsafe, então o que acontece? Há a possibilidade. Perceba que o retângulo aqui, que representa o deadlock, ele não está ocupando o espaço inteiro aqui, né? Por quê? Porque existe a chance de haver deadlock aqui. Mas nessas outras regiões aqui, não necessariamente vai haver estado de deadlock. Então é por isso que ele quer dizer, sempre que eu tiver um estado seguro, não vai haver deadlock de forma alguma. Mas se eu tiver um estado inseguro, pode haver estado de deadlock, sim. Então é isso que eu queria dizer aqui nessa parte anterior. E ainda nós temos em relação aos algoritmos de impedimento de deadlock. Nós vamos ver aí, continuar na próxima aula.